Olá, boa noite. Vamos a mais uma aula para o concurso público de motorista Prefeitura de Guarulhos. E agora o tema será noções básicas de mecânica. Mas por que cai isso no concurso, né? Noções básicas. Em concursos anteriores caíram duas questões sobre noções básicas, né? Nós somos, né? Vocês serão motoristas ou são motoristas e não mecânicos, mas é alguma noção. Então traz toda a parte que deve ser estudada, porém vocês vão ver como eles perguntam isso na prova do concurso, tá? Eu vou passar a parte teórica e depois vem os simulados para vocês verem como eles poderiam perguntar isso na prova. Vamos lá? Noções elementares de mecânica básica, tá? Noções. Veículos leves, conservação e manutenção de veículos, né? Vocês verificaram alguma coisa errada no carro, vocês não são especialistas, mas se vocês tiverem uma noção, né? Vai saber, o que está acontecendo? Acabou a gasolina? Né? Que é o motor de câmbio, é a embreagem que está ruim, é o volante, noções básicas, tá? E depois eu mostro para vocês no final as questões que caíram a esse respeito no concurso passado. Vamos lá. Noções elementares de mecânica, veículos leves. Então aqui não vai entrar, nós não vamos trabalhar a parte de caminhões, nada disso. É veículo leve, ok? Mecânica básica. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos deverão ser conduzidos em perfeitas condições de conservação, hein, gente? Isto é, não comprometendo a segurança ou sendo reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruídos. Ou seja, então, o veículo tem que estar em perfeitas condições, uma mecânica boa para circular, ok? O Código de Trânsito Brasileiro define em seus artigos várias infrações e penalidades que estão diretamente ligadas com a mecânica básica dos veículos automotores, nas quais condutores e proprietários estão sujeitos, como por exemplo, veja, suspensão, pneus, iluminação, escapamento, freios, buzina, limpador de para-brisa, lanternas. Então, tanto os condutores como os proprietários dos veículos têm que estar por dentro de tudo isso daí, né? Porque queira ou não, dá uma infração aí, né? Pode acontecer alguma coisa com o carro, pode acontecer um acidente, enfim. Suspensão, com sua altura alterada. Então, o que não pode, né, gente? O que você modifica no carro que você pode receber uma infração, uma penalidade. Suspensão, com sua altura alterada, né? Você pediu para alterarem a suspensão do seu carro. Pneus, que não oferecem condições mínimas de segurança, os famosos pneus carecas, né? Iluminação, com equipamentos do sistema de iluminação e sinalização alterados ou defeituosos. Então tem que estar em perfeitas condições aí, né? Toda a parte de iluminação do carro, os faróis, né? Tudo isso. Escapamento, com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, né? Ainda saindo aquela fumaça do carro lá, né? Não pode, é poluente. Freios, buzina, limpador de para-brisa, lanternas, são equipamentos obrigatórios que deverão estar eficientemente operantes. Então, lanterna quebrada tem que verificar, o para-brisa, se não estiver funcionando, né? Tem que verificar. Buzina, o freio principalmente, enfim, isso é o básico que vocês têm que verificar para o veículo poder funcionar legal, ok? Estar circulando legalmente. Motor de combustão interna, vamos lá. Tem bastante coisa, hein, gente? O motor de combustão interna é uma máquina termodinâmica na qual a mistura ar combustível é inflamado e queimado. O calor liberado pela queima aumenta a pressão dos gases previamente comprimidos. Esta pressão gerada pela queima forma o trabalho mecânico no motor, através do movimento retilíneo do pistão, transformando-o em movimento rotativo pelo vibrabrequim, eixo do motor.
Eu não gosto dessa palavra, é mais fácil falar eixo do motor, por isso que eu coloco entre parênteses. Após cada tempo de trabalho, os gases queimados são expelidos e é admitida a mistura nova de ar combustível, sendo a finalidade de um motor de combustão interna produzir movimentos de rotação por meio de explosões alternadas dentro de cilindros fechados. As suas partes fundamentais são, então vamos lá, como que todo o funcionamento aí do motor de combustão interna, tá? E quais são as partes desse motor? Válvula de admissão, válvula de escape, cabeçote, bloco do motor, conjunto móvel. Então, a válvula de admissão é a válvula que tem a função de deixar entrar a mistura ar-combustível. A válvula de escape, a função dela é controlar a saída dos gases resultantes da explosão. O cabeçote estão as câmeras de combustão que com seus dispositivos permitem a admissão, compressão e a queima da mistura, que causa as explosões alternadas que movimentam os pistões e ainda a expulsão de gases resultantes da queima. Bloco do motor. O bloco é a estrutura principal do motor, pois além de alojar os cilindros onde os pistões se movimentam, serve de apoio para a fixação e o movimento de rotação do eixo do motor e ainda para a fixação do cabeçote. E o conjunto móvel transforma os movimentos retilíneos de vai e vem dos pistões que se prendem no eixo do motor em movimento de rotação, que transmite as rodas do veículo, causando deslocamento do mesmo. Ok? Então, essa parte é tudo sobre o motor de combustão. Motor. Como que funciona o motor? Vamos lá. Aqui está a explicação de como funciona o motor. Professor, mas eles vão perguntar como funciona o motor? Nós não sabemos a pergunta que vai vir desta vez no concurso. Não caiu no concurso passado, mas a gente tem que ter uma base, né? O motor é a fonte de energia do automóvel. Tá? Sem motor, não tem automóvel, né? Converte a energia calorífica, produzida pela combustão da gasolina em energia mecânica, capaz de imprimir movimento nas rodas. O carburante, normalmente constituído por uma mistura de gasolina e ar, a mistura gasosa, que nós chamamos, é queimado no interior dos cilindros do motor. A mistura gasosa é formada no carburador ou calculada pela injeção eletrônica, nos motores mais modernos, e admitida nas câmaras de explosão. Os pistões que se deslocam dentro dos cilindros comprimem a mistura, que é depois inflamada por uma vela de ignição. À medida que a mistura se inflama, expande-se, empurrando o pistão para baixo. O movimento dos pistões para cima e para baixo é convertido em movimento rotativo pelo virabrequim ou eixo, né, ou eixo do motor, né? Ou eixo de manivelas, o qual, por seu turno, o transmite às rodas através da embreagem, da caixa de câmbio, do eixo de transmissão e do diferencial. Os pistões estão ligados ao virabrequim pelas bielas. Uma árvore de cames, também conhecida por árvore de comando de válvulas, movida pelo virabrequim, que é o eixo do motor, aciona as válvulas de admissão e o escapamento, situadas geralmente na parte superior de cada cilindro. Muita coisa, né? Veja, aqui vocês têm uma imagem aí do motor, né? Mostrando aí o motor. Vejam, cabo de vela, válvula, coletor, pistão, vareta de óleo, motor de arranque, volante do motor, filtro de óleo, enfim. Tem uma imagem aí do motor, tá? A energia inicial necessária para pôr o motor em movimento é fornecida pelo motor de arranque. Este engrena numa cremalheira que envolve o volante do motor, constituído por um disco pesado, fixado à extremidade do virabrequim, ou eixo do motor, ou árvore de manivelas. O volante do motor amortece os impulsos bruscos dos pistões e origina uma rotação relativamente suave ao virabrequim. Devido ao calor gerado por um motor de combustão interna,
as peças metálicas que estão em contínuo atrito engripariam se não houvesse o sistema de arrefecimento. Para evitar desgastes e aquecimento excessivos, o motor inclui um sistema de lubrificação. O óleo armazenado no cárter sob o bloco do motor é obrigado a circular sob pressão, através de todas as peças do motor que necessitam de lubrificação. Okay? Então, vejam como é importante estar tudo ok no motor, né, gente? Sem motor não tem carro, não é verdade? Vamos lá. E como que funciona o sistema de alimentação do carro? Vamos lá. Por meio da pressão causada por uma bomba, este sistema transforma o combustível do tanque até a cuba do carburador através de condutores apropriados, de onde é entregue ao motor em forma de mistura dosada. Aí as partes, né? O carburador, que é o dispositivo que regula a mistura ar-combustível na dose certa para o motor. A regulagem é feita manualmente, ajustando a válvula chamada agulha. Atualmente, nos veículos mais modernos, o carburador foi substituído pela injeção eletrônica. Injeção eletrônica, dosagem do combustível com ar pelo sistema eletrônico, dispensa a regulagem manual, porque o mapeamento e programação na central eletrônica comanda a mistura ar-combustível em quantidades ideais, garantindo assim menor poluição, maior economia, melhor rendimento, partidas mais rápidas, melhor aproveitamento do combustível e não utiliza o afogador. Alguns veículos possuem a indicação SPI ou SFI, que é a indicação de que o mesmo possui um único bico injetor que alimenta todos os cilindros, e outros possuem a indicação MPFI, que é a indicação que para cada cilindro possui o seu próprio bico injetor. Vamos lá. Sistema de injeção digital, tem um desenho aí, tá? Do combustível, né? Álcool, gasolina, diesel. Vamos lá, a gente pegou os dois aqui, que é o do carro, né? Álcool. O etanol, também chamado de álcool etílico, e na linguagem popular, simplesmente álcool, né? Ou a gente fala etanol ou álcool. É uma substância obtida da fermentação de açúcares, encontrado em bebidas como cerveja, vinho, aguardente, bem como na indústria de perfumaria. E a gasolina, que é a gasolina básica, sem oxigenados, né? Possui uma composição mais complexa do que o álcool. A sua formulação pode demandar a utilização de diversas correntes nobres oriundas do processamento do petróleo, tá? Então, ó, a gasolina vem do petróleo e o álcool, né, de substância da fermentação de açúcar como bebidas. Da gasolina temos alguns nomes, né, que nós colocamos aí. Gasolina comum, gasolina aditiva, gasolina premium, gasolina pódio. As mais conhecidas são a comum e a aditivada, né? Vamos lá. Como que funciona o sistema de arrefecimento do carro? O motor de combustão interna é uma máquina térmica. O controle de temperatura do motor é feito pelo sistema de resfriamento, ou também chamado arrefecimento. Muita gente prefere falar resfriamento, mais fácil, né? O líquido de arrefecimento circula sob pressão por todo o interior do motor. A bomba d'água é o componente encarregado de forçar a circulação da água entre o motor e o radiador. As causas mais comuns de superaquecimento é a falta de líquido de arrefecimento no motor, vazamento na mangueira de água ou uma correia rompida. Parte do sistema de arrefecimento do motor, o radiador realiza as trocas de calor entre ar e água, mantendo o motor e seus componentes em uma temperatura ideal de funcionamento. A válvula termostática é um interruptor térmico entre a água, né, do radiador fria e a água que circula no bloco do motor, que é quente,
controlando sempre a mistura ideal. Então, os componentes que fazem parte desse sistema de arrefecimento ou resfriamento. Nós temos a bomba de água, o vaso de expansão, a válvula termostática, o líquido de arrefecimento ou resfriamento, tanto faz, e as mangueiras. A bomba de água, movimentada pelo motor, faz o líquido circular sob pressão pelas galerias de arrefecimento do bloco e cabeçote, retirando o excesso de temperatura e enviando para o radiador. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu não coloquei pintadinho, o radiador aqui também faz parte. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui, peraí. Vamos lá. Radiador é montado à frente do veículo, recebendo uma corrente de ar, que ao atravessá-lo auxilia na refrigeração do líquido. Conta com um ventilador acionado por correia ou eletroventiladores que puxam a massa de ar quando o veículo está parado ou em trânsito lento. Os eletroventiladores comandados pelo módulo de injeção atualmente também, né? Vaso de expansão tem por objetivo manter o sistema de arrefecimento selado e pressurizado. Uma tampa calibrada mantém a pressão, evitando perdas de vapores e condensando esses vapores, mantendo-se assim o nível do líquido de arrefecimento sempre constante. Se o nível estiver abaixo do mínimo, verificar possíveis focos de vazamentos. A válvula termostática mantém o líquido de arrefecimento circulando apenas no bloco e cabeçote. É um interruptor térmico entre a água do radiador fria e a água que circula no bloco motor quente, controlando sempre a mistura ideal. O líquido de arrefecimento é um conjunto de água destilada, né, o aditivo, né, que a gente está acostumado, impedem a formação de ferrugem, retarda o ponto de ebulição em conjunto com a pressuração do sistema. E, por fim, evita o congelamento do líquido de arrefecimento a baixas temperaturas, em lugares de baixa temperatura. Deve ser substituído com acordo com o plano de manutenção da montadora. As mangueiras conduzem o líquido a alta temperatura do cabeçote para o radiador na sua parte superior, conduzem o líquido já arrefecido na parte inferior do radiador para a bomba d'água, para ser direcionado às partes aquecidas do bloco, como cilindro e cabeçote. As mangueiras devem ser substituídas sempre que apresentarem fissuras ou sinais de fadigas, ou seja, já estão próprias para trocar, né? Já estão na hora de trocar, já estão velhas, né? E por aí vai. Deixa eu salvar aqui. Vamos lá. Sistema de distribuição. O sistema de distribuição de um motor é responsável pela abertura e o fechamento das válvulas de escape e de admissão de cada cilindro. A distribuição engloba como componentes principais a correia da distribuição e a árvore de camis, igualmente denominada de veio de excêntricos ou veio de ressaltos. O momento de abertura das válvulas, assim como a duração da abertura, pode ser fixa ou variável. No caso de ser variável, estaremos perante os sistemas de distribuição variável. São exemplos disso, né? Aqui vocês têm alguns exemplos aí. Árvore de camis, componente mecânico do sistema de distribuição, responsável pela abertura e fechamento das válvulas de escape e de admissão. Componente igualmente designado de veio de excêntricos ou veio de ressaltos. Correia de distribuição é o correio responsável. É responsável por fornecer o movimento de rotação à árvore. A correia de distribuição recebe a energia de rotação da cambota. Cross-flow, solução adaptada em muitos motores a gasolina, essencialmente multiválvulas, onde as condutas de admissão e escape se encontram, cada uma do seu lado do bloco do motor. Esta solução promove o atravessamento dos gases entre a admissão e o escape através do cilindro. O cruzamento de válvulas, situação que ocorre nos motores em que durante o final do tempo de escape e início da fase de admissão de válvulas de escape e de admissão se encontram simultaneamente abertas. Aqui tem alguns exemplos embaixo, né?
Gente, fiquem tranquilos, porque não é assim que cai na prova, tá? Esse é o conteúdo da bibliografia do concurso, mas não é assim que eles perguntam. A gente vai chegar nos simulados. Sistema de lubrificação. Este sistema reduz o atrito entre as peças em movimento do motor, depositando entre elas uma película de óleo lubrificante, né? Lubrificação. O sistema de lubrificação é parte integrante do motor e de vital importância para o funcionamento e vida útil dos componentes mecânicos móveis. Com a colocação do sistema de lubrificação, o motor pode atingir os graus de desempenho desejado e, para isso, o sistema conta com alguns componentes. O sistema de lubrificação ajuda também no sistema de arrefecimento, a manter a temperatura normal de funcionamento do motor. É formado pelos seguintes componentes. Então, aí, quais são os componentes que fazem parte, né, da lubrificação? Comando de válvula, cárter do óleo, bomba de óleo, filtro, mancais do virabrequim, pistão, dutos para o cabeçote, tá? Então, esses não vou ficar lendo para não ficar tão cansativo para vocês, porque não é assim que eles perguntam, tá? Eles perguntam de forma prática, né, o que acontece. Então, a gente vai chegar no simulado. Então, estes que estão de verde são os componentes que fazem parte do sistema de lubrificação. Então, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu só... A gente vai focar assim, ó. Estes são os que fazem parte do motor. Estes fazem parte do sistema de arrefecimento. Estes do distribuição, estes da lubrificação. Vamos lá. Sistema purificador de ar. Formado pela caixa do elemento do filtro de ar, elemento do filtro de ar, dutos e mangueiras. Qual é a função desse purificador? Né? Filtrar o ar admitido pelo motor, para que não haja contaminação do óleo e a presença de impurezas dentro da câmara de combustão. O elemento deve ser substituído na quilometragem específica, né? Então, sempre tem que estar trocando aí. Sistema elétrico, vamos ver? Ó, todos os fios de instalação, à exceção das ligações à massa, a bateria e os cabos de alta tensão de ignição, apresentam cores diversas, que correspondem a um código de identificação. Na maioria dos automóveis, o código está normalizado a fim de permitir reconhecer rapidamente os diferentes circuitos ao efetuar qualquer reparação. A bateria atua como reservatório de energia que fornece ao sistema quando o motor está parado. Quando trabalha a um regime superior da marcha lenta, o alternador supre todas as necessidades de energia do automóvel e carrega a bateria. Para manter o motor de automóvel em funcionamento, são apenas solicitados alguns elementos do sistema elétrico. Os restantes fazem funcionar as luzes, os limpadores de para-brisa e outros acessórios. Alguns destes, como a buzina, por exemplo, já caiu pergunta sobre a buzina no concurso, são considerados obrigatórios por lei, sendo muitos outros considerados extras. A buzina não é extra, é obrigatório, né? Instalação dos diferentes circuitos. A corrente do circuito elétrico de um automóvel é fornecida pela bateria. Quando o motor não está funcionando, e pelo gerador, normalmente um dínamo que foi substituído por um alternador, que fornece a corrente necessária para o número sempre crescente de acessórios elétricos que os automóveis modernos incluem. Perdendo a voz. Meu Deus. Eu já tomei remédio, mas a garganta é... Uma das principais funções do sistema elétrico consiste em produzir a faísca que permite a explosão nos cilindros da mistura comprimida a gasolina e o ar, além de tornar possível o arranque do motor térmico por meio do motor de arranque. O sistema elétrico de um veículo está dividido em circuitos, cada um dos quais com diferentes funções básicas e comandos. São eles o circuito de ignição, o circuito de arranque, o circuito da carga da bateria,
o circuito das luzes e os circuitos acessórios, por vezes comandado pelo interruptor da ignição e, na maior parte dos casos, protegido por um fusível. A gente sabe, né? O fusível queimou alguma coisa, né? Não está funcionando, tal. Aqui tem uma imagem, tá? Desse sistema elétrico aí. Vamos lá. Quais são os componentes, então, do sistema elétrico? Quais são os componentes que fazem parte do sistema elétrico? A bateria faz parte do sistema elétrico. Chave de ignição é elétrico, distribuidor, vela de ignição, bobina de ignição, motor de partida, alternador, caixa de fusíveis e luzes. Se alguma coisa não está, né? Se alguma coisa não está funcionando, se o sistema elétrico não estiver funcionando, é algum desses motivos, né? Ou queimou um fusível, ou a bateria já era, alguma coisa assim, ok? Então, estes que estão de verde são os que são os elementos, né, os componentes que fazem parte do sistema elétrico do carro. Transmissão. A transmissão comunica as rodas, a potência do motor transformada em energia mecânica. Num automóvel convencional, né, o normal, com motor dianteiro, a transmissão tem início no volante do motor e prolonga-se através da embreagem, da caixa de câmbio, do eixo de transmissão e do diferencial até as rodas de trás. Os automóveis com motor à frente com tração dianteira ou com motor atrás e tração nas rodas de trás dispensam o eixo de transmissão, sendo, neste caso, o movimento transmitido por meio dos eixos curtos. A embreagem, que se situa entre o volante do motor e a caixa de câmbio, tá faltando um acento nesse câmbio aqui, não posso deixar passar despercebido aí, faltando um acentinho aí, permite desligar a energia motriz da parte restante da transmissão para libertar esta do torque quando as mudanças são engrenadas ou mudadas. Aí vocês têm uma imagem, né, dos componentes principais da transmissão aí, ok? Da embreagem aí, do eixo, né? Ó, veja. Então fazem parte aí, né, tem a função da caixa de câmbio, né, eu não vou ler não para vocês, tá? Mas é continuação aqui do sistema de transmissão. A função da caixa de câmbio, a transmissão final, também nós temos a transmissão automática, ok? Há outro modelo aí, outro desenho, explicando também, ok? Vamos lá. Suspensão. Deixa eu ver se tem aqui direto a suspensão. Não, vou ter que ler aqui a parte, não, vou ter que ler aqui. Pensei que já tinha separado. Se o pavimento das faixas de rodagem oferecesse perfeitas condições de rolamento, os automóveis não necessitariam de um sistema complexo de suspensão para proporcionar conforto aos seus ocupantes. Um bom sistema de suspensão deve incluir molejamento e amortecimento. Então, vira e mexe, nós temos que levar o carro, né, para fazer a regulagem correta, verificar o amortecedor. Enfim, o primeiro consiste na resistência elástica a uma carga e o segundo na capacidade de absorver parte da energia de uma mola, após essa ter sido comprimida. Se essa energia não for absorvida, a mola ultrapassará bastante a sua posição original e continuará a oscilar para cima e para baixo até que essas oscilações cessem. O amortecimento converte a energia mecânica em energia calorífica. Para reduzir o ruído e aumentar a suavidade, as molas são montadas sobre borracha. O sistema de suspensão inclui ainda almofadas dos bancos, que também protegem contra as vibrações. As dimensões das rodas constituem um fator importante para uma marcha suave. Uma roda grande transporá a maioria das irregularidades do pavimento. Contudo, não é viável uma roda suficientemente grande
para anular os efeitos de todas as irregularidades. Uma roda não deverá também ser tão pequena que caiba em todos os buracos da superfície da faixa de rodagem, o que resultaria numa marcha irregular. Ok? Vejam aí. Aí, eles estão... Deixa eu só colocar aqui, ó. Copiar e colar aqui embaixo. Que esse desenho que eu coloquei, colocaram uma palavra incorreta aí eu escrevi e coloquei em cima para não ficar errado, ó. Suspensão se escreve com S e não com cedilha. E nesse desenho que eu peguei, está errado a ortografia correta. É suspensão com S, não é com cedilha, tá? Aí vocês têm uma imagem, primeiro, ausência da suspensão, um desenho da imagem, né? Com ausência da suspensão. O segundo desenho, uma imagem da ausência de amortecedores. E o terceiro desenho é uma imagem da suspensão eficiente, correta, tá? Então, os dois primeiros estão incorretos, a ausência da suspensão e a ausência de amortecedores. E o terceiro já seria mais correto, tá? Aí vocês têm um outro, tá bom? A suspensão, o banco, suspensão dianteira, suspensão traseira, amortecedor, como fica o pneu, enfim, é uma imagem aí. Sistema de direção. Deixa eu ver aqui. O sistema de direção. Para dirigir um automóvel, recorre-se ao volante, que vira as rodas da frente na direção pretendida, seguindo as rodas de trás a trajetória daquelas. Haveria várias desvantagens, a principal das quais seria a instabilidade em orientar as rodas traseiras. Numa bicicleta, a direção é comandada pelo guidão. Num automóvel, contudo, o motorista não teria força suficiente para comandar as rodas da frente se essas estivessem diretamente ligadas ao volante. Assim, o sistema de direção inclui um mecanismo de redução e, às vezes, um dispositivo de assistência mecânica para multiplicar o esforço que o motorista aplica ao volante. São requisitos fundamentais em qualquer mecanismo de direção a facilidade de manobra e a tendência das rodas da frente para se endireitarem após descreverem uma curva. A direção também não deve transmitir ao motorista os efeitos das irregularidades do pavimento, embora deva proporcionar-lhe uma certa sensibilidade a esses efeitos. Na coluna de direção, que aloja o eixo de direção e serve de apoio a este, estão montados, às vezes, alguns comandos, tais como a alavanca das mudanças de marchas, os interruptores das luzes e o botão da buzina. O comutador dos faróis encontra-se com frequência montado sobre o volante, ficando o comando do pisca-pisca, por vezes, no lado oposto. Estes dois comandos podem também estar combinados numa só alavanca, bem como o comando do limpador do para-brisa, que também nos carros modernos é montado junto ao volante. Alguns automóveis apresentam uma coluna de direção ajustável. A parte superior, onde se encontra o volante, pode ser deslocada telescopicamente para cima e para baixo. Em alguns casos, pode ser inclinada para se adaptar à estrutura e posição do motorista. A coluna da direção pode ser construída de modo a ceder ou dobrar em caso de colisão. Por exemplo, no sistema EC-Delco, a coluna tubular é constituída por uma rede metálica que, apesar de resistir à torção, cede e absorve energia quando comprimida longitudinalmente. O eixo da direção aproveita uma união telescópica. Em outro sistema, o eixo está dividido em seções ligadas entre si por cardãs, cujo eixo geométrico não é comum. Os eixos dianteiros da seção perfilada dos automóveis antigos possuíam pinos, nos quais giravam as mangas de eixo para dirigir as rodas. Alguns dos primeiros sistemas de suspensão independente possuíam ainda um pino mestre da manga de eixo entre as forquilhas, que servia de apoio ao elemento giratório. Em muitos casos, o sistema rotativo por pino mestre da manga de eixo, substituído por um par de rótulas ou pivôs,
entre os quais se encontra o elemento giratório, tá? Então, aqui, sistema de direção do volante. E os freios? Um freio funciona graças ao atrito resultante do contato entre um elemento não rotativo do veículo e um disco ou tambor, polia, que gira com a roda. O atrito produz a força necessária para reduzir a velocidade do automóvel ao converter em calor que se dissipa no ar a energia mecânica do veículo. Durante muitos anos, a parte rotativa do freio constituiu um tambor ao qual podiam ser aplicados dois tipos de mecanismo. De atrito, uma cinta exterior que se contraía à volta do tambor, ou sapatas interiores que se expandiam contra a superfície anterior do tambor. O investimento, lona, resistente ao calor, contendo amianto, estava fixo à cinta ou às sapatas. Os freios de tambor com expansão interior são ainda utilizados em grande quantidade de automóveis, por vezes apenas nas rodas traseiras, caso em que se recorre aos freios de discos nas rodas dianteiras. Vejam a imagem aí do sistema de freios, tá? Tipos básicos aí de freio, ok? Depois vocês podem observar com mais atenção aí. Nos sistemas mais atuais, o pedal do freio está ligado a 4 rodas. Os freios a disco estão mais expostos ao ar e dissipam o calor mais rapidamente do que os freios de tambor. Okay? O tempo que o motorista demora para parar o seu automóvel depende da rapidez dos seus reflexos e do tempo necessário para que os freios imobilizem o veículo. Durante o período de tempo em que o motorista reage ao estímulo, cerca de 2/3 de segundo na maioria dos casos, o automóvel percorre uma determinada distância, que nós chamamos de distância de reação. Okay? Olha só. Velocidade constante e a freagem, né? Ó, o quadro mostra as distâncias percorridas durante os tempos de reação e da freagem. Reação a primeira e frenagem na segunda. Por automóveis de dimensões médias, equipados por freios de 60% e 80% de eficácia. Uma velocidade de deslocamento 50, 80 e 110 km por hora. Tá vendo? Na primeira imagem, a velocidade constante, o peso do automóvel distribui mais ou menos uniforme. Quando os freios são aplicados, o peso do automóvel é transferido para as rodas dianteiras. Tá vendo? Vamos lá. Aí vocês têm, eu não vou ler não essa parte, tá? Fala dos sistemas hidráulicos aí, né? Sistemas hidráulicos de freios, como que funciona, tal. Vejam, o pedal de freio está ligado por meio de uma haste curta ao cilindro mestre. Quando o motorista pressiona o pedal, a haste faz mover o pistão no interior do cilindro mestre, empurrando o fluido hidráulico e forçando-o, através dos tubos, passar para os cilindros de freio das rodas que acionam os freios. Uma válvula de retenção existente na extremidade de saída de cilindro mestre mantém-se sempre uma ligeira pressão no circuito dos freios, a fim de impedir a entrada de ar. Tanta coisa, né, gente? Já pensou se eles fossem perguntar tudo isso no concurso? Daqui a pouquinho vocês vão ver como eles perguntam alguma questão da parte de mecânica, mas a bibliografia extensa tem que ser dada, tá? Opa! Uma parte aqui que eu tenho que tirar. Espera só um pouquinho, gente. Essa parte aqui. Deixa eu arrumar aqui que não ficou correta. Só um minutinho aí. Deixa eu arrumar essa parte aqui. Deixa eu pausar um pouquinho aqui. Continuando aí. Aqui foi falado do pedal. Aqui continua a explicação sobre o pedal, ok? Aqui tem uma imagem a respeito dos freios ainda e do pedal.
Aí eles explicam sobre o ABS. Aqui tem uma outra imagem, tá vendo? Sistema de rodagem. O sistema de rodagem é composto por aros e pneus, recebendo a rotação do motor. Sua função é assegurar e dar movimento ao veículo. Os aros, que são as rodas, são peças produzidas em ferro que liga, né? Ou liga leve, de ferro ou liga leve, em formato circular onde são montados os pneus. Então, os pneus são compostos. Olha como que é composto o pneu, né? Os componentes que fazem parte do pneu, dos pneus. Carcaça, talões, parede lateral, cintas, também chamadas de lonas, banda de rodagem e ombro, tá? São elementos que fazem parte dos pneus, que fazem parte do sistema de rodagem, tá? Então, para o carro rodar, precisa dos pneus em bom estado aí. Aí vocês têm uma imagem do pneu, tá? Novinho, né? O meu já tá todo careca, preciso urgentemente trocar. Vamos lá. Para maior durabilidade dos pneus, deve-se realizar o rodízio regularmente, conferindo alinhamento e balanceamento das rodas. Então, para os pneus funcionar legalzinho, né, além de qualquer outra coisa, também é necessário o alinhamento e balanceamento regularmente dos pneus, pois os veículos com os pneus em bom estado garantem uma boa estabilidade. O pneu é uma das partes mais importantes de qualquer veículo automotor. É o pneu que suporta o peso do veículo e a sua carga. Faz o contato do veículo com o solo. O pneu transforma a força do motor em tração e é responsável pela eficiência da frenagem e da estabilidade nas curvas. Então é importante ter o pneu ok, para você poder frear, para você, né, quando vai ter uma curva, né, segurar bem. Por isso é muito importante conhecer como um pneu é fabricado, as características de cada modelo e tipo, aplicações e principalmente os cuidados e manutenção. Aí vocês têm, eu não vou ler não, né, mas só acrescentei, limite de segurança, né, tomar cuidado, rodízio de pneus, tanto da parte traseira como a dianteira, tem que trocar os pneus, seja normal ou unidirecional, conforme o modelo do seu carro certinho. A pressão, aí tá falando da pressão dos pneus, baixa pressão, excesso de pressão, pressão correta, veja como que fica, né, eles estão mostrando aí, o pneu careca, né, enfim, sempre tem que verificar a pressão dos pneus, né, e calibrar os pneus, enfim, é uma das coisas muito importantes no veículo. O alinhamento da direção também é importante, o balanceamento das rodas também é importante. A estrutura dos veículos, né? Os veículos são montados sobre uma base, né? A mesma coisa numa casa, né? A casa tem que ter um alicerce, tem que ter uma base. A mesma coisa aí no caso dos carros. Os veículos, eles são montados sobre uma base. Essa base pode ser o chassi, que nós chamamos, ou também nós chamamos de monobloco. Então, o chassi, que é o suporte do veículo, é sobre ele que se monta a carroceria, né? O motor, se prende as rodas, enfim, não vou explicar essa parte aí para vocês, tá? É só para complementar, terminando o assunto. E as medidas do chassi são importantes também, tá? O alinhamento do chassi, endireitamento do chassi. Aconteceu alguma coisa, quebrou, alguma coisa deu errado, aconteceu um acidente, alguma coisa, sempre levar por um profissional experiente que entenda, né? Entenda sobre isso. Também tem o chassi, então aqui tem o chassi, aqui, chassi monobloco, tá? Tem esse outro tipo também. O uso do macaco é importante, a carroceria é importante, que é a base, o airbag também. Trocas de fuzil, verificar na parte elétrica e trocar fuzis e lâmpadas quando for necessário. As lâmpadas também é recomendável. Troque as lâmpadas, sempre os pares, né? Nunca trocar uma só, e sim o par. E verifique sempre as luzes de sinalização, é importante também. Ok?
Então aqui termina o conteúdo sobre mecânica básica. É muita informação. Eles vão perguntar tudo isso, vocês não são profissionais de mecânica, mas algumas coisas eles vão perguntar básica. Nós vamos ver algumas agora. Veja, analise a figura. Ela mostra um conjunto de embreagem, que na parte mecânica do veículo tem a função de. Então, qual é a função da embreagem no veículo? A. Ligar e desligar o câmbio do motor. B. Diminuir a temperatura do câmbio. C. Frear a coroa e o pinhão nas curvas. D. Aumentar a atuação do pivô no eixo. Ou E. Controlar as rotações do motor. Pensa um pouquinho, depois eu vou dando a resposta, tá? Aí, sempre quando vocês forem fazer um simulado, tentem marcar num caderninho, numa folha à parte, questão 1, qual alternativa vocês escolheram, questão 2, e vai indo, para depois conferir quantas questões vocês acertaram sobre aquele assunto, ok? Pensaram já aí? Então, vamos ver qual a alternativa correta. A. Explicando. A embreagem faz parte do sistema de transmissão do veículo e é responsável por transferir a força para a caixa de câmbio. Em função dela, a troca de velocidades do câmbio é feita de forma mais branda, reduzindo significativamente o desgaste entre a caixa de câmbio e o motor. A alternativa correta é a A. Ligar e desligar o câmbio do motor. Okay? 2. A figura mostra um rolamento com tensor. Tudo questões que caíram no concurso passado, tá? De várias provas da VUNESP. A figura mostra um rolamento com tensor de correia dentada, utilizada nos veículos automotores. Caso ela venha travar, ocasionando a quebra da correia dentada, poderá ocasionar. Então, o que pode acontecer, né? Se essa correia dentada quebrar? A. Pode acontecer o travamento do comando de válvula. B. O travamento do motor de partida. C. O empenamento das velas. D. O rompimento do radiador de água. Ou E. O aquecimento do alternador. O que acontece se quebrar a correia dentada? Pensem aí. A, B, C, D ou E. Vão marcando, tá? Para ver quantas acertam. Alternativa correta. B. Se a correia quebrar com o motor em funcionamento, as válvulas param, deixando de admitir o ar e o combustível e de eliminar os gases da combustão. Como elas param, os pistões se chocam com algumas delas, gerando um ruído intenso e típico do impacto entre metais. Logo, o motor vai parar. Então, a alternativa correta, B, travamento do motor de partida. 3. A correia dentada do comando de válvula deve ser trocada de acordo com as normas do fabricante do veículo. Caso o condutor não siga essas normas, ela pode partir, ou seja, quebrar. Mesma questão, tá? Sobre correia dentada. E, consequentemente, causar. Então, se quebra a correia dentada, A. Rompimento da árvore de transmissão. B. Quebra do eixo piloto. C. Travamento do motor. D. Falta de combustível. E. Desalinhamento das planetárias. Vai pensando, vai marcando. A, B, C, D ou E. Alternativa correta. Letra C, travamento do motor. Ok? Parabéns quem acertou aí, mais um pontinho, né? Vamos lá. 4. O sistema do veículo que permite as trocas de marchas de forma suave e eficaz é denominado. Com qual o nome que se dá, né? As trocas de marcha aí. Sistema de veículo. A. Eixo virabrequim. B. Comando de válvulas. C. Eixo homocinética. D. Coroa e pistão, né? Aqui.
ou E, depois eu arrumo. Anéis sincronizados. A, B, C, D ou E? A alternativa correta, E, anéis sincronizados. E aí termina mais um conteúdo para o concurso de motorista, noções básicas de mecânica, ok? Finaliza mais um conteúdo aí para vocês.